No churrasco de um amigo na pequena vila de Óbidos, Miguel segurava um prato com umas salsichas queimadas, tentando salvar o que ainda dava para aproveitar. O cheiro a carvão queimado misturava-se com o aroma de manjericão fresco da horta do quintal. Ele estava ao lado do grelhador, concentrado, quando ouviu a risada estridente de Sofia vindo da mesa no pátio. Era aquela risada teatral, meio forçada, que ela fazia quando queria ser o centro das atenções, como se estivesse num palco de teatro no bairro Alto. Sofia estava rodeada pelos amigos dela, aquelas pessoas que sempre o olhavam como se ele fosse um móvel antigo, daqueles que vêm com o apartamento mas ninguém quer. Miguel ouviu seu nome no meio da conversa. Parou de raspar o grelhador e prestou atenção. O Miguel manda flores sem razão, disse a Sofia com um sorriso falso. Na semana passada, ele trouxe uma sopa quando eu estava constipada. O meu melhor amigo homem trata-me melhor do que ele alguma vez vai conseguir. Era sobre ele que falavam. E riram, mas não foi uma risada qualquer, foi aquela risada sarcástica, de quem sabe algo que não se quer admitir em voz alta. Miguel não se virou. Nem largou a pinça. Ficou ali, olhando para as salsichas negras, e uma estranha calma invadiu-o. Até sorriu, um sorriso pequeno, triste, mas verdadeiro. Durante meses, foi ele o namorado ciumento por não aceitar a amizade estranha entre Sofia e o seu amigo de infância, Daniel. O Daniel, que parecia mais um urubu à espera da oportunidade certa. Mas ouvir aquilo, ouvir o que Sofia dizia, ouvir as risadas dela e dos amigos, foi como finalmente receber um diagnóstico depois de meses a sentir-se doente. O problema não era ciúme, era competição. E o adversário era o homem com quem ela passava metade do tempo. Respirou fundo, pôs as salsichas, o que restava delas, no prato, e virou-se calmamente para a mesa. O Daniel parece ser um grande amigo, disse, com a voz calma, quase séria. O riso parou na hora. Os amigos trocaram olhares. Sofia ficou vermelha, mas recuperou rápido. Disse, na defensiva, é um bom amigo. Eu sei, respondeu Miguel, pegando numa garrafa de água. Acho que andei inseguro. Vocês têm uma ligação especial. Não devia atrapalhar. O olhar dela misturava choque com vitória. Pensou que tinha ganho, que ele se tinha rendido ao seu papel de namorado secundário. Mal sabia ela que ele acabará de aceitar as regras de uma guerra que ela tinha acabado de declarar, e que ele não tinha intenção de perder. A festa de Halloween da aldeia estava marcada para dali a 3 semanas. O palco perfeito para o desfecho do jogo entre Miguel, Sofia e Daniel. Enquanto isso, Miguel preparava-se para jogar o seu melhor lance. 3 semanas depois, na pacata aldeia de Óbidos, a noite de Halloween chegou envolta numa neblina fina que parecia um cobertor a esconder segredos. Miguel estava vestido de vampiro, uma capa preta com forro vermelho que lhe dava um ar meio teatral, embora a falta de dentes falsos e maquilhagem lhe tirasse um pouco do impacto. Sofia, por sua vez, tinha optado por um vestido branco curto, justo, com rendas delicadas nos ombros, que realçava a sua figura esguia. A auréola brilhava no cabelo loiro cuidadosamente apanhado, dando-lhe um ar angelical, quase provocante na simplicidade do seu look. Daniel, como se tivesse saído de um filme de terror barato, vestia-se de diabo, chifres vermelhos, um tridente de plástico brilhante, e um sorriso convencido que parecia dizer: vou conquistar tudo esta noite. A festa decorava-se na antiga casa da família Ferreira, com abóboras iluminadas alinhadas nas janelas, teias de aranha falsas penduradas nos cantos, e uma playlist de rock clássico a tocar baixinho. Miguel passou a primeira hora a desempenhar o papel do namorado compreensivo, oferecendo copos, fazendo elogios aos trajes, sempre com aquela expressão de quem está a jogar xadrez enquanto os outros jogam damas. Quando Sofia se afastava para se juntar a Daniel, ele deixava-a ir, mas nunca perdia de vista a dupla infernal. Afinal, o diabo e o anjo andavam juntos o tempo todo, e ele estava ali para vigiar. Com um sorriso disfarçado, Miguel percebia que Daniel já começava a vacilar, os copos que Miguel discretamente lhe oferecia acumulavam-se, e a confiança do rapaz aumentava na mesma proporção. Tu não estás a beber rápido o suficiente, pá, dizia Miguel, fingindo camaradagem, enquanto entregava mais uma cerveja ao rival. Sofia ria-se das piadas de Daniel, batia-lhe no braço com a leveza de quem só quer diversão, mas Miguel sabia o que se escondia por detrás daquele jogo. Ele mantinha calma,
porque o plano estava a funcionar. Às 11 da noite, a atmosfera mudou. Daniel já estava alto, a voz mais alta, os gestos exagerados. Sophie estava encantada, esquecida da razão, enquanto Daniel sussurrava algo no seu ouvido. Miguel viu o instante perfeito. Daniel inclinou-se para um beijo tremido e embriagado, bem no meio da sala, sob as luzes brancas penduradas. Rodeado por dezenas de testemunhas. O fotógrafo amador que Miguel tinha combinado com Tom capturou o momento com flashes rápidos, como se estivesse a fotografar uma cena de crime. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o gato da casa decidiu sair de fininho. Sophie empurrou Daniel com força. O rosto dela era uma máscara de horror e humilhação. Daniel tropeçou para trás, perdido, como um cão apanhado a roubar comida da mesa. Sofia virou-se para Miguel, os olhos a queimarem de raiva e decepção, pensando que ele não tinha visto nada. Agarrou-lhe o braço, quase a sufocar. Viste o que ele fez? Sussurrou, furiosa. Miguel virou-se lentamente, com um ar fingidamente confuso. Viu o quê? Estava a falar com o Tiago. O Daniel tentou beijar-me na frente de toda a gente. Miguel olhou para Daniel, que já estava a ser arrastado para longe por um amigo, e voltou-se para Sofia com um sorriso calmo. Estava a dar-te espaço. Passaste a noite inteira com ele. Não queria ser o namorado ciumento. Ela não tinha resposta. A lógica que tinha usado para o acusar caiu-lhe em cima como uma chuva fria de inverno. Não vou embora, disse Miguel, firme, esta festa é dos nossos amigos. Não vou deixar que estraguem tudo. Sofia olhou para ele incrédula, virou-se e saiu da festa sozinha, com o vestido branco a brilhar ao luar e a auréola torta a marcar o fim do seu reinado angelical. Miguel ficou, a conversar com os outros, a fingir normalidade enquanto as sombras da noite engoliam a casa antiga. Quando chegaram à casa, Sofia estava sentada no sofá, na penumbra, ainda com a auréola pendurada no cabelo desalinhado. Levantou-se ao vê-lo entrar. Precisamos de falar, disse, a voz trêmula. Está bem, respondeu Miguel, ligando a luz e sentindo que finalmente a peça se ia revelar. O jogo tinha acabado de começar. Sofia desatou a falar, como uma tempestade que não se pode conter. Acusava Daniel de tudo, de ser um aproveitador, um oportunista que se aproveitava da amizade deles para tentar algo mais. Garantia que nunca lhe tinha dado sinal algum, que ele era um porco embriagado. Mas, pouco a pouco, a culpa começou a escorregar para Miguel. Era culpa dele não estar presente, culpa dele ter deixado Daniel beber tanto, culpa dele estar distante ultimamente. Miguel ouvia em silêncio, como quem lê um livro já conhecido. Quando o fôlego dela acabou, pegou numa carta que estava sobre a mesa, uma renovação do contrato do apartamento onde viviam. Ouvi-te naquele churrasco, Sofia, disse com voz baixa, mas clara, quando disseste aos teus amigos que o Daniel te trata melhor do que eu alguma vez vou conseguir. Quando todos riram. O rosto dela empalideceu, como se tivesse levado um murro invisível. Tentou negar, gaguejou, disse que era só uma brincadeira. Não parecia, replicou Miguel. Parecia verdade. E eu decidi testar. Dei-te tudo o que querias, espaço, tempo com ele, zero ciúmes. Quis que tivesses a experiência completa com o Daniel. Agora tens. Ela ficou sem palavras, a boca aberta e fechada como um peixe fora de água. Como foi essa melhor atenção? Perguntou ele, frio. Miguel contou-lhe da história da proposta falsa, do fotógrafo, de como tinha armado o cenário para que todos vissem o que realmente era o Daniel, não um amigo, mas um predador. E que ela era apenas a menina que adorava a atenção, mesmo que isso significasse humilhar o namorado. Deixou a carta do arrendamento em cima da mesa. O contrato acaba em 60 dias. Já disse ao senhorio que não vou renovar. Já arranjei um sítio para mim, sozinho. Tens 2 meses para arranjar um lugar para ti. Talvez o Daniel tenha um quarto disponível. Vocês parecem tão próximos, Sofia sussurrou, quase inaudível. Planeaste tudo. Isto tudo. Miguel corrigiu-a com um sorriso triste. Tu é que planeaste ter um namorado para pagar as contas e um amigo para te dar atenção. Só não contaste que os 2 mundos iriam colidir. Agora colidiram. Entrou no quarto e fechou a porta. Do outro lado, Sofia ficou sozinha, rodeada dos cacos do que pensava ser a sua vida perfeita. Silêncio. Mais poderoso que qualquer grito. Mas a história estava longe de acabar.
Os dias que se seguiram foram uma lenta e dolorosa descida para Sofia. A pequena vila de Óbidos, onde toda a gente se conhece, rapidamente se tornou um palco para o desenrolar da sua queda. As fotos do beijo fracassado, capturadas pelo fotógrafo amador que Miguel tinha contratado, começaram a circular discretamente entre os amigos em comum. A imagem de Daniel avançar para o beijo e Sofia recuar, horrorizada, tornou-se o assunto do momento. Daniel desapareceu como um fantasma, desativando as redes sociais e evitando qualquer contato. Sofia, por outro lado, viu-se isolada. Os amigos que antes riam com ela no churrasco agora olhavam com um misto de pena e julgamento. Alguns até se aproximaram de Miguel para lhe pedir desculpa, admitindo que nunca tinham percebido quão tóxica era aquela relação a 3. Mas Sofia não se deixou abater de imediato. Entrou na fase da negação e do apelo desesperado. Escreveu uma carta longa e emotiva a Miguel, cheia de lágrimas e promessas, que tinha percebido o erro, que Daniel a manipulava, que estava disposta a mudar, a procurar ajuda. Até prometeu cortar relações com Daniel, embora ninguém soubesse se acreditava realmente nisso. Miguel leu a carta, guardou-a e devolveu-a, com um post-it colado onde se podia ler apenas, tarde demais. Enquanto isso, ele começou a preparar o seu novo apartamento, um espaço só seu, longe do drama e da confusão. Os móveis foram chegando aos poucos, um sofá moderno, uma cama espaçosa, livros nas prateleiras. Um novo começo. Ver Sofia encarar os móveis era como vê-la confrontar a dura verdade. O fim. 2 semanas antes da mudança, a raiva de Sofia atingiu o auge. Numa cozinha iluminada só pela luz fraca da noite, ela confrontou Miguel, gritando acusações, chamando o manipulador, monstro. Dizia que ele tinha arruinado a sua vida, destruído a sua reputação, acabado com a sua amizade mais importante. Miguel esperou que ela terminasse, calmo como um rochedo no mar revolto. Tu humilhaste-me à frente dos teus amigos, disse ele. Entretiveste outro homem durante meses. Quebraste a confiança desta relação. Eu só te mostrei o espelho. Se não gostas do que vês, é contigo. Na última semana, Sofia rendeu-se. Começou a arrumar as coisas com uma tristeza resignada. Não podia pagar o apartamento sozinha, teve de pedir aos pais para voltar para o quarto onde cresceu, naquela casa a 1 hora de distância da cidade. No dia da mudança, ela estava sentada num monte de caixas, pequena e derrotada, observando Miguel carregar as suas coisas para a carrinha. Fez-lhe uma última pergunta, quase um sussurro. Ainda há hipótese para nós. Miguel olhou para ela com um misto de compaixão e firmeza. Não, Sofia. Não há. Fizeste a tua escolha naquele churrasco. Só demorou a chegar a hora de pagar as consequências. Agora, Miguel vive só, entre as paredes silenciosas do seu novo lar. O sossego é uma bênção. Reaproximou-se dos amigos verdadeiros, aqueles que nunca foram fãs da Sofia. Ouviu rumores de que ela nunca mais falou com Daniel, e que os amigos dela se afastaram, cansados do drama constante e da narrativa de vítima que ela insistia em repetir. Sofia passa os dias a lamentar o que perdeu, sem nunca reconhecer o que perdeu antes. Mas no silêncio do seu apartamento, Miguel sabe que a verdadeira vitória foi a clareza, não precisou gritar, não teve de implorar pelo seu valor. Deu-lhe o palco que ela sempre quis, e no final, a plateia vaiou-a para fora. Mas será que tudo terminou mesmo? Ou há segredos enterrados naquela noite de Halloween que ainda vão emergir? Quem será, afinal, o verdadeiro anjo e quem o verdadeiro diabo nesta história? A noite cai sobre Óbidos, e as sombras parecem esconder algo mais. Passaram-se 2 meses desde a mudança de Miguel e o silêncio que se instalou em Óbidos parecia pesado demais para ser apenas o fim de uma história. Numa tarde chuvosa, enquanto Miguel organizava os últimos detalhes do seu novo apartamento em Caldas da Rainha, recebeu uma mensagem inesperada. Era uma fotografia enviada por um contato anônimo. Na imagem, via Sofia, sozinha numa esplanada, com um olhar distante e um envelope na mão, parecia prestes a abrir algo importante. Miguel sentiu um arrepio. O envelope tinha um selo antigo, com um símbolo que ele não reconhecia, mas que lhe trouxe à memória a noite de Halloween. Algo que ele pensava estar enterrado parecia querer voltar à superfície, como uma maré teimosa que não se deixa esquecer. Ao abrir a mensagem seguinte, Miguel encontrou uma frase enigmática: nem tudo foi revelado naquela noite. O jogo continua, e as peças estão a mover-se. Ele sabia que,
apesar de tudo, a história estava longe de acabar. E que, por trás dos sorrisos e das máscaras, ainda havia segredos prontos para emergir.